Boa noite, gente. Aí, graça e a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Pastor Dani é um irmão, né, de bastante tempo de caminhada também. Pastor Dani é quase como um pai para mim, pela idade dele também. Me inspira há muitos anos já, mas brincadeiras, né? A parte, a gente caminhou bastante tempo junto aqui no Holy. Caminhamos um tempo juntos lá em Santa Felicidade também, num trabalho de plantação ali com o pastor João. A gente estava como pioneiros ali junto com o pastor João naqueles meses, anos iniciais. Então, muitas memórias gostosas juntos no ministério. E para mim é especial demais estar aqui com vocês nessa noite. Creio que eu, pensando, né, sobre esse momento, sobre a palavra que o Senhor tem para compartilhar com a gente, me sinto um pouco quase como um irmão mais velho seu, né? Como um filho aqui dessa casa, como alguém que cresceu aqui entreguei minha vida a Jesus, aqui eu fui chamado para o ministério, aqui eu fui para o seminário, aqui foi o meu concílio. Então, me sinto um filho ainda dessa casa e, portanto, quero também que você considere aqui uma palavra amorosa de um irmão mais velho aqui nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 11, a partir do verso 1, deixa ela aberta aí. O pastor Daniel contou um pouquinho, a gente está ali no Rio Grande do Sul há 2 anos e meio, eu, Melina, minha esposa que está aqui, fica em pé, meu amor, que a galera te conhecer, se a galera não me conhece também, essa é a Melina, minha amada esposa. A gente tem juntos a Betina, que também participou aqui do Holy um tempinho. Logo que a gente ganhou a Betina, ela estava andando por aí. E lá no Rio Grande do Sul nós ganhamos mais uma filha, a Elisa, mas eu ia dizendo, estamos lá há 2 anos e meio, e você sabe, você viu nas notícias, eu imagino que você tenha de alguma forma ajudado, cooperado com o Rio Grande do Sul nesses últimos meses, por conta do que aconteceu no mês de maio, ali no Rio Grande do Sul, que marcou o Brasil, algo que o mundo inteiro ouviu falar, do que aconteceu ali, daquela tragédia. Eu vi uma definição recentemente de que aquilo foi uma tsunami que caiu do céu, pelo volume de água, né, que caiu ali num pouco espaço de tempo, ali no nosso estado. E a nossa cidade de Montenegro, ela é uma cidade que todo ano a gente sofre com cheia do rio, ali passa o rio Caí, e é uma cidade que está relativamente acostumada a lidar com essa cheia. Mas, é claro, assim como em todos os outros lugares, esse ano foi uma proporção totalmente fora do normal, totalmente fora do comum. Inúmeros lugares que nunca tinham recebido a água dessas enchentes foram impactados, e ali nós, como igreja, fomos desafiados por Deus. Fomos desafiados por Deus na ação, na resposta àquela crise. Eu vou contar um pouquinho ao longo dessa mensagem, bem pouquinho, do que o Senhor fez através de nós e através de você também. Sei que a Igreja Batista Alameda investiu bastante no apoio, no socorro inicial ali, algumas igrejas inclusive a PIB de Montenegro também. Mas, além da ação, além do socorro, para a gente que é cristão, para a gente que caminha seguindo Jesus, como o pastor Daniel trouxe, seguindo alguém, a gente fica um pouco em crise nessas horas, não tem como ser diferente. E ali na minha crise com o Senhor, posso dizer que uma crise boa, uma crise de entender no Senhor o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Naqueles dias ali em que a gente orou tão intensamente, primeiro para não chover, tudo que já tinha sido prometido que choveria, e entendemos um não de Deus, porque choveu muito mais do que era a expectativa. Depois oramos para que parasse a chuva, e a chuva não parou, a chuva continuou. Pelo menos não parou no momento que a gente achava que ela ia parar. Depois a gente orou para a água baixar, e a água não baixou quando a gente orou para isso acontecer, baixou depois, mas não orou. Não aconteceu dentro da expectativa que a gente tinha. Então, nesse momento de tantas orações frustradas, o Senhor me levou para a sua palavra. O Senhor ministrou nesse texto aqui que está aberto e que nós vamos ler agora. E dentro desse tema, né, dessa resposta, um pouco do que o Senhor me ensinou naqueles dias, eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem que se chama
quando Deus diz não. O que fazer quando Deus diz não? A gente se prepara para quando Deus diz sim. A gente se prepara para receber as bênçãos na hora que a gente quer. A gente se prepara para aumentar a nossa fé, para ativar a nossa fé e para a gente receber as coisas do Senhor da forma como a gente pede. Quantos gostam disso? Eu gosto. Eu gosto de ter essa fé que anda sobre as circunstâncias, essa fé que enxerga aquilo que ninguém está enxergando, mas às vezes, meus amados, o Senhor nos leva para um lugar diferente. Às vezes o Senhor nos leva para um lugar contrário às nossas expectativas. O que fazer quando o Senhor diz não? É o que nós vamos ler juntos e vamos entender juntos aqui a partir da palavra de Deus. Antes de lermos, eu quero dar só mais um contexto para você entender o porquê esse tema é tão sensível, ele gera um incômodo no nosso coração. Porque nesses dias, talvez uma das ideologias mais perigosas do nosso tempo é o individualismo, ou seja, quase que uma adoração de si mesmo, a egolatria, é a valorização do próprio bem-estar, até as últimas circunstâncias. Então, essa ideologia é completamente contrária à palavra de Deus, porque a gente vê lá no Antigo Testamento um povo que se move como uma comunidade. A gente vê no Antigo Testamento o Senhor se revelando através da história de uma nação. A gente vê no Novo Testamento o Senhor Jesus trazendo a figura da sua igreja como um corpo, como uma comunidade daqueles que exercem funções diferentes, uma comunidade não de poucas pessoas que têm muito a oferecer, mas de muitas pessoas que oferecem pelo menos um pouco. Então está no centro da vontade do coração de Deus o oposto do individualismo. A valorização do corpo, da coletividade, mas nesses dias a gente é tão ativado pelas mídias, pelas ideologias, para a gente entender que, puxa, o que está no nosso coração é o que importa. Você já deve ter ouvido falar na frase, o que importa é ser feliz. Quem já ouviu falar nessa frase aqui pelo menos uma vez na sua vida? O que importa é ser feliz. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua verdade, trazendo para o indivíduo e não para o coletivo. E aí o que isso gera na sociedade ruim? Quando a gente vai para a educação, isso é horrível, porque a gente tem uma parte dos pais tentando educar os seus filhos sem dizer não. Depois você pode pesquisar sobre isso, a educação positiva. Nada mais é do que uma ideia que alguém teve de que a gente não pode falar não para as crianças. Eu tenho 2 crianças em casa, eu não sei como seria a minha vida se a gente não dissesse não para elas. A Elisa tem 1 ano e pouquinho, ela já fala, não. Ela já sabe o que é esse negócio, ela já está aprendendo desde cedo, isso é importante, mas tem muitos pais tentando educar os seus filhos sem falar não. Então, se a criança está ali pintando a parede, ao invés de falar, não faça isso, filho, ele diz assim, filho, por que ao invés de pintar essa parede, você não pinta essa folha? Tentar redirecionar a atenção da criança sem dizer não, para não frustrar as suas expectativas. Mas sabe o que isso está gerando? Inclusive, é interessante que eu li recentemente num veículo da mídia, que não é da mídia assim conservadora, é da mídia mais para o lado do progressismo. Meu amigão, fica liberado aqui, tá bom? E aí, tudo bom? Bate aqui. Pode ficar tranquilo. Então, eu li recentemente na mídia, uma reportagem que dizia, que entrevistava ali professores que diziam que é um verdadeiro inferno lidar com essas crianças, porque não tem como um professor numa sala de aula não falar não. E aí chegam crianças que não estão acostumadas a ter esses limites estabelecidos. Então isso gera impacto na educação, isso gera impacto no mercado de trabalho. Presta atenção aqui, você jovem que vai começar a trabalhar agora, que vai começar vai iniciar aqui a sua vida profissional, tenha certeza que na sua vida profissional inúmeras expectativas suas vão ser frustradas, pessoas vão falar não para você. E quando a criança cresce, quando o adolescente cresce, sem aprender a ouvir, a dizer não, chega no mercado de trabalho e fica pingando de um trabalho para o outro.
porque se frustra com um chefe, se frustra com uma liderança. E hoje, infelizmente, a gente tem no Brasil o maior número na história daqueles que são os nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. Uma geração de pessoas que tem medo de se expor ao mercado de trabalho e de ter as suas expectativas frustradas, não consegue se relacionar com hierarquia, com relacionamento de liderança. Então, isso tem impacto no mercado de trabalho, isso vai ter impacto também quando a gente olha para a espiritualidade. Então, a gente vê cada vez mais o crescimento, inclusive dentro da igreja, de tipos de teologia que vão valorizar os sonhos individuais, os pensamentos individuais, as vontades individuais, mas eu quero te dizer nessa noite que nós servimos a um Deus que diz não. Como eu constatei lá em maio, junho, e em vários outros momentos da minha vida, o Senhor é um Deus que diz não. E nós podemos ser gratos ao Senhor por isso, como nós vamos ver. E como lidar com esses nãos do Senhor, é o que nós vamos mergulhar aqui na palavra do Senhor. A gente vai ler um texto um pouquinho mais longo, tá bom? Então, quero pedir muito da sua atenção, do seu foco aqui, porque tem bastante detalhe importante aqui nesse trecho que nós vamos ler. João 11, a partir do verso 1. Creio que a maioria já conheça, mas preste atenção nos detalhes aqui dessa passagem. Na minha Bíblia, estou na versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Tem um título aqui que diz: A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E essa Maria, cujo Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. E por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: nós vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele estará salvo. E Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês, eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês pudessem crer, mas nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. E quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. E Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas eu sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi até Jesus, pois ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. E os judeus estavam com Maria na sua casa, a consolavam, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia para o túmulo, mas ela chegou ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam. E ele agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: venha ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, que está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, e tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lençol, então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração agora. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que ministrou ontem, ministra hoje e vai continuar a falar para a eternidade. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que da Tua boa semente encontre em cada um dos nossos corações nessa noite terra fértil, Pai. Terra fértil para fazer em nós, em cada um de nós, da porção que o Senhor anseia fazer nessa noite, Deus. Eu creio que para cada um de nós há uma porção, há uma palavra, há algo a ser ministrado por parte do Senhor, e há uma resposta que o Senhor espera, Pai. Que o Senhor encontre nessa noite resposta devida, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor vai ministrar em cada um dos nossos corações. É a nossa oração, em nome do Senhor, amém. Amém, meus amados? Jesus disse não para Marta e para Maria. Ele disse não, ele frustrou as suas expectativas. E ele não falou não para qualquer pessoa. Aqui a gente está falando dos melhores amigos de Jesus, daquele círculo mais próximo de Jesus. Pode pensar: puxa, Jesus é alguém ocupado, Jesus tinha vários discípulos, ele deve ter falado não para uma galera que não estava tão próxima a ele. Não, aqui Jesus, ele frustra as expectativas de alguns dos seus amigos amados. Lá em Lucas 10:42, nós vemos que Jesus, ele já estava ceando numa refeição na casa daquela família. Então, uma família com quem ele tinha intimidade, com quem ele tinha tempo de mesa, como nós falamos hoje em dia. E aqui no capítulo seguinte a esse capítulo que a gente leu, a gente vê outro episódio de Jesus sendo ungido, preparado para a cruz, através da oferta de Maria, uma daquelas irmãs. Então aqui, meus amados, Jesus está frustrando a expectativa de amigos próximos, de amigos queridos. E aqui, aquelas 2 irmãs decididas, que amavam Jesus, que tinham um relacionamento com Ele, elas fazem questão de trazer um recado específico para Jesus. Elas dizem: Jesus, aquele a quem o Senhor ama, esse está doente. Então assim, Jesus, se você conhece algum outro Lázaro, se você conhece algum outro Lázaro de Betânia, a gente quer deixar claro quem está doente. É o Lalá, é o amigo íntimo, é o Lázaro a quem o Senhor ama. Não é qualquer Lázaro, não é qualquer pessoa, é aquele a quem o Senhor ama, aquele com quem o Senhor tem relacionamento. Mas mesmo assim, a resposta de Jesus para elas foi não. Não para a cura, elas esperavam a cura, e a resposta foi não. Não para que ele fosse no momento em que elas esperavam. Ele não foi no momento em que elas esperavam. Então, Jesus frustrou as expectativas daquelas 2 irmãs. E olhando para esse texto, o que eu aprendo sobre como nós devemos agir quando Jesus frustra as nossas expectativas? Como eu já trouxe aqui mais cedo na introdução, nós já vivemos isso, ou você está vivendo isso agora, ou você ainda vai viver ao longo da sua caminhada com o Senhor, expectativas frustradas
como agirmos quando o Senhor diz não, quando o Senhor frustra as nossas expectativas. Em primeiro lugar, eu quero te chamar a atenção, abra comigo, ou acompanhe aqui atrás comigo, lá em João 11, versos 4 e 5. Olha qual é o fundamento do não de Jesus. Olha qual é o fundamento de uma expectativa que o Senhor frustra na sua vida. João 11, 4 e 5. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Jesus amava Marta, ele amava a irmã dela, Maria, e ele amava Lázaro. Então você precisa entender, e você precisa lembrar, quando Deus frustra as suas expectativas, que o amor de Deus, ele permanece inabalável. Mesmo quando Deus diz não, nós precisamos lembrar que o não de Deus, ele vem com um fundamento, e o fundamento é que o amor de Jesus por você permanece o mesmo. O amor de Jesus por nós permanece inabalável. E por que isso é tão importante? Porque numa geração, num tempo em que dizer não é ruim, em que a gente aprende que ter expectativas frustradas é algo que faz mal, é algo que é ruim, é algo que é prejudicial. Ao receber um não de Deus, uma reação pode ser se afastar dele, questionar o Senhor, questionar o amor de Deus. E eu vi pessoas fazendo isso, por exemplo, nesse episódio que eu contei para você, lá no Rio Grande do Sul, pouquíssimas pessoas, eu até achei que seria mais, sinceramente. Ali nos abrigos a gente via as pessoas, a maioria delas com um coração sensível ao Senhor, com um coração aberto para ouvir da palavra de Deus, mas encontramos sim algumas pessoas frustradas com Deus, questionando o Senhor onde o Senhor estava, questionando a bondade de Deus, mas nós precisamos lembrar que mesmo no dia em que as nossas expectativas são frustradas, o amor de Jesus por nós não muda. A palavra de Deus diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada no mundo nos separará do amor do Senhor, nem os nãos de Deus. É fácil a gente aplicar quando você está pensando num desafio, quando você está pensando numa tribulação, quando você está pensando num problema, mas lembre, quando expectativas são frustradas, o Senhor permanece te amando como Ele sempre te amou, e como Ele sempre vai te amar. Esse é um fundamento importante, isso é o que nos sustenta no momento da dor. Outro texto aqui, para trazer luz sobre essa verdade, Mateus 7:11, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o nosso Deus é um Pai bondoso, e Ele dá, não qualquer coisa que a gente pedir, Ele dá coisas boas, Ele conhece o que é melhor para cada um de nós. O Senhor que tem os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, o Senhor que tem os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, esse Deus que tem a compreensão infinitamente maior do que a nossa, Ele é o Deus que necessariamente em alguns momentos vai nos dizer não, e sabe, isso nos lembra quem é Deus, porque se Deus sempre dissesse sim para uma oração sua, então você seria Deus, e Ele só seria alguém que te obedece. Então, tempos de expectativas frustradas, são tempos também para nós lembrarmos que nós pertencemos a um Deus soberano, amém? Mas que nós pertencemos a um Deus que é amoroso em todo o tempo. Eu lembro, alguns anos atrás, nós ganhamos a primeira filha, passou um tempinho, a gente começou a sonhar com mais um bebê, e foram tempos difíceis, tempos de expectativas frustradas, porque a gente, por pouco tempo, tentou engravidar da Betina, a primeira filha, e ela já veio, a Melina já engravidou. E a gente pensou, puxa, a segunda vez vai ser mais fácil ainda, vai ser tão simples quanto isso. Só que depois da primeira gestação,
nós tivemos a notícia, a Melina engravidou, né? Depois de alguns anos ali, puxa, a Melina engravidou, ficamos felizes, mas expectativas foram frustradas, perdemos uma gestação. Vivemos ali um luto juntos, vivemos um luto como família, porque nós cremos no que diz o Salmo 139, que os teus olhos viram o meu embrião, a minha substância ainda sem forma, todos os dias separados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Se nós, como igreja, valorizamos a vida lá na barriga ainda da mulher, se nós valorizamos a vida do embrião, a gente vive o luto quando isso acontece, é normal. E vivemos como família essa frustração, sem entender o porquê, sem entender o que tinha acontecido, mas fiéis no Senhor. E depois de algum tempo, a Melina engravidou de novo, e nós perdemos de novo. Perdemos mais uma gestação. E foram tempos difíceis, tempos onde as nossas expectativas tinham sido frustradas, tempos em que a gente não recebia todas as respostas do Senhor, e não recebemos mesmo. Mas enquanto eu preparava esse sermão para levar a igreja lá em Montenegro, eu encontrei, daquelas coincidências de Deus, eu encontrei um bilhetinho que eu escrevi para a Melina, nesse momento em que a gente tinha perdido uma dessas gestações. E ali eu escrevi para mim um trechinho daquela música que eu acredito que você conheça, que diz: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. Mesmo quando Deus frustra as nossas expectativas, quando nós decidimos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus, quando nós decidimos confiar e abraçar o amor de Deus, mesmo nesse momento, então nós não seremos abalados, em nome de Jesus. Quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que está passando por isso agora, você que está passando por frustrações agora, você que está recebendo esses nãos de Deus agora, eu quero declarar em nome de Jesus, que você seja ministrado nessa noite pelo amor de Deus. Talvez as circunstâncias, talvez outras vozes tentaram fazer com que você desviasse a sua atenção disso. Tentaram fazer com que você duvidasse do amor de Deus, mas o Senhor está aqui nessa noite te lembrando que o amor do Senhor permanece inabalável sobre a sua vida. Amém? Amém. Segundo lugar, vamos ler juntos aqui, João 11, verso 37. Olha qual que era o pensamento da multidão sobre o que tinha acontecido. João 11, 37, mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Cara, ele era um amigo tão próximo de Jesus. Lázaro era alguém tão querido por Jesus. Será que ele que fez tantas coisas pelos outros não podia ter chegado antes? Não podia ter resolvido essa situação de outra forma? Não podia ter impedido a morte de Lázaro? Então esse era o pensamento da multidão. Mas eu quero que você foque por um instante aqui comigo na reação de Marta. A gente fala bastante sobre Maria, tem música sobre Maria, tem um monte de mensagens sobre Maria, mas olha comigo por um instante a reação de Marta. Eu quero ler com você João 11, 20. João 11, 20, qual foi a reação dessa mulher? Enquanto todo mundo estava questionando a demora aparente de Jesus, a ineficiência aparente de Jesus, olha o que essa mulher fez. João 11, 20, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou em casa sentada. Essa parte as músicas não contam. Mas quando Jesus chegou, Marta foi correndo em sua direção. Aqui eu aprendo algo precioso sobre os momentos de frustração, sobre os momentos em que o Senhor diz não para nós. Nós precisamos decidir nos aproximar de Jesus, mesmo quando nós não encontramos a resposta que nós esperávamos. Decidir correr até Jesus quando a história ainda não completou, quando o testemunho ainda não está finalizado, é algo difícil, é algo, às vezes, contraintuitivo. A vontade que dá é ficar em casa igual Maria.
A vontade que dá muitas vezes é a gente ficar esperando por ele, mas aqui nós vemos uma mulher de fé, uma mulher que mesmo pensa que a gente já sabe o fim da história, mas ali Lázaro estava morto. E mesmo no momento de extrema dor, de luto, de frustração, alguém que decidiu correr até Jesus. O quanto muda a nossa vida, o quanto mudam as circunstâncias, quando nós passamos por momentos desafiadores e mesmo assim nós decidimos correr até Jesus, nós decidimos ir até a sua presença. Nos Salmos nós vemos isso. Quantos salmos que nós chamamos de lamentação, salmos em que os salmistas estavam abrindo o coração a Deus, estavam muitas vezes confessando as suas frustrações a Deus, confessando e rasgando o seu coração, expondo a sua dor diante de Deus. E às vezes a gente acha que não tem lugar para isso na caminhada com o Senhor, que a gente tem que estar sempre bem resolvido, sempre com um sorriso no rosto, sempre fingindo que está tudo bem, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele prefere alguém que decide se aproximar, mas que rasga o coração com sinceridade, que rasga o coração e expõe o que está ali dentro diante do Senhor, mas faz isso no lugar certo, faz isso diante do Senhor, do que alguém que finge que está tudo bem. Então nós vemos uma mulher que foi na direção correta. E nós vemos, meus amados, algo que poucas pessoas fizeram. Marta pôde fazer isso enquanto Lázaro estava morto. Ela fez algo precioso, que a gente já vai ler. Ela fez algo precioso enquanto Lázaro estava morto, a resposta ainda não tinha vindo, a bênção ainda não tinha chegado, mas ela fez algo que poucos fizeram. Abra comigo lá em João 11, 27. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. No momento da dor mais profunda, talvez, da sua vida, essa mulher, ela declarou: eu creio que tu és o Cristo. Meus amados, eu quero agora de novo aqui falar como irmão mais velho para você. Muitas vezes as nossas expectativas são frustradas diante de Jesus. Eu lembro de momentos do ministério com o pastor Daniel, conversando ali com o João, conversando com o Jefferson, em momentos difíceis ministerialmente, em que a gente falava sobre tantas coisas, a gente falava às vezes sobre cenários, sobre o que ia acontecer, sobre o que a gente devia fazer, sobre quais eram os planos, mas eu lembro que numa dessas conversas, não lembro se o pastor Dani lembra, mas eu lembro que o Senhor me deu uma graça de entender que às vezes a gente foca tanto no problema, tanto nas circunstâncias, e a gente esquece que, cara, enquanto a gente está fazendo planos, pode ser que Jesus volte amanhã, pode ser que Jesus volte na semana que vem, e às vezes a gente está preocupado com tantas coisas, com tantas circunstâncias, com tantas tribulações, com cenários, se vai acontecer A, se vai acontecer B, o que a gente faz? Quando muitas vezes o Senhor espera de nós essa postura de Marta, muitas vezes o Senhor espera de nós simplesmente que a gente vá correndo até Jesus. Muitas vezes o que o Senhor espera de nós é que a gente olhe para Jesus, para o eterno e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, cura a minha dor, Senhor, sara as minhas feridas, mas eu quero estar com o Senhor, eu quero honrar o Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Ti, como a gente canta tantas vezes. Então, o momento da frustração é um momento perfeito para a gente se aproximar de Jesus. É o momento perfeito para a gente ter a nossa visão renovada em Cristo. Porque quando nós nos aproximamos dEle, nós deixamos de olhar para os problemas, para as circunstâncias, para as frustrações da mesma forma como nós fazíamos antes de olhar para Jesus. Jesus, Ele nos faz olhar para os desafios com uma outra perspectiva. Jesus, Ele nos faz olhar para a dor, para os nãos de Deus, de uma outra forma. Então talvez
Você que se sente frustrado aqui nessa noite por algo que possa ter acontecido com a sua vida, por algo que possa ter acontecido recentemente, talvez a resposta não seja tentar, através da lógica humana, encontrar saída, encontrar solução. Talvez a resposta não seja ficar conjecturando quais são os planos, quais são os próximos passos. Talvez a melhor resposta seja simplesmente você decidir ir correndo até Jesus. Entender que na presença de Jesus há cura. Na presença de Jesus, os nossos olhos, eles são abertos. Na presença de Jesus, a nossa dor, ela é curada, ela é ressignificada. Na presença de Jesus, nós não nos encontramos somente com aquele que resolve os nossos BOs, mas nós nos encontramos com aquele que é o Cristo, o Filho de Deus. E ela pôde olhar para o eterno, enquanto todo mundo estava olhando para o agora. Todo mundo estava olhando para um problema que Jesus não tinha resolvido. E ela pôde olhar para Jesus e dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quanto é precioso nós podemos colocar isso em prática. Sabe, a gente lá em Montenegro, bem recente, nós vivemos um luto, como eu nunca tinha vivido antes. Uma família amada lutou por alguns anos, persistiu por alguns anos, pela cura de uma menina de 7 anos, que teve câncer. Esse câncer foi curado alguns anos atrás, mas ele voltou de forma bastante agressiva no começo desse ano, e nós como igreja oramos: Senhor, cura a vida dessa menina, Senhor, libera cura sobre ela. Nós persistimos em oração, a família persistiu em oração, a família clamou, a família fez tudo que estava ao seu alcance, e o Senhor, Ele disse não para todos nós, e Ele levou a Catarina com 7 anos, algumas semanas atrás. E eu não sei se você já esteve num enterro de uma criança, eu espero que você nunca tenha essa experiência, mas fomos ali, o pastor Marco estava viajando, eu e o Tiago e a Júlia fomos num dia ali de noite, que foi o velório, e aquela dúvida no coração: o que vai acontecer aqui nesse lugar? Como que as pessoas vão estar? Como que a família vai estar? Mas nós pudemos ver na vida daquela mãe alguém que teve esse posicionamento, alguém que decidiu, no meio da dor, no meio do luto, correr até Jesus. Naquela noite falei: Tiago, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Não estava na programação, mas nós oramos juntos, nós lemos a palavra de Deus, lemos o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. E naquela noite, a Júlia puxou a adoração, nós adoramos a Jesus, e nós vimos aquela família prostrada adorando o Senhor. Uma família que decidiu correr até Jesus no meio da crise, no meio da dor. E poucas semanas atrás, depois que isso aconteceu, muitas pessoas ficaram em dúvida: como vai ser a reação, como vai ser a reação das crianças no Kids, que oravam todas as semanas por ela, como vai ser as coisas depois disso. E sabe, nós pudemos viver como igreja essa verdade, de que às vezes a gente não tem todas as respostas que a gente gostaria. Às vezes a gente vai perguntar: Senhor, por que isso aconteceu? E a gente não vai entender. Mas nós temos uma oportunidade preciosa de, no meio da dor, decidirmos correr até Jesus. E quando nós fazemos isso, lembra o que eu disse, os nossos olhos são abertos para enxergar a dor de uma outra perspectiva. E ali no dia seguinte, eu não pude ir, mas no enterro, a mãe daquela menina chamou a Júlia e falou: Júlia, nós vamos cantar Tudo é para a Tua Glória. Uma música bem improvável para ser cantada no enterro de uma criança. Mas a mãe, ela entendeu algo. Ela entendeu que a vida daquela menina tinha sido para a glória de Jesus, que os dias que ela viveu foram para a glória de Jesus.
ela testemunhou isso. Eu me alegro pelos dias que eu tive com ela aqui. Então ela pôde entregar para o Senhor, dizer: Senhor, tudo que aconteceu, que seja para a glória do Senhor. Por quê? Porque essa mãe, ela decidiu correr até Jesus no meio da dor. E quando a gente olha para essa situação, talvez a nossa dor pareça tão pequena, talvez o nosso problema pareça tão pequeno, mas há um chamado de Jesus para a gente nessa noite. Decida correr até Jesus, decida caminhar em direção a Ele, decida colocar suas expectativas não na resolução, mas em Cristo. Decida olhar com os olhos da eternidade, não somente olhar para as circunstâncias agora, mas olhar para o eterno, olhar para aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio em nome de Jesus, que o seu entendimento, que o seu coração, que as suas emoções, que as suas reações diante das expectativas frustradas, elas vão ser completamente transformadas por Deus, em nome do Senhor. Quem está comigo diz um amém? Amém. Vamos avançar. Abre comigo. João 11:33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, ele agitou-se no espírito e se comoveu. Parênteses aqui, olha só, Jesus ele já sabia o que ia acontecer depois, certo? Sim, ele já tinha falado para os discípulos antes de ir para lá o que ia acontecer depois. Ele já sabia o final da história. Ele já sabia que Lázaro ia voltar a viver. Mas mesmo assim, Jesus, enxergando a cena da dor, a cena da tristeza, a cena do luto, Jesus ele se comoveu no seu espírito. Ele não foi indiferente àquela dor, a ponto de, no verso 35, verso mais curto das Escrituras, nós lemos que Jesus chorou, e aqui os comentaristas vão muito na direção de que esse choro não é aquele choro bonito, que escorre uma lágrima assim do ladinho, que você pega o lencinho assim e dá só uma enxugadinha assim por cima, bem elegante, mas que esse chorou tem mais a ver com um chorou copiosamente. Jesus, ele viveu a mesma comoção que aquela família estava vivendo, mesmo sabendo o final da história. Então o que nós aprendemos com isso é que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, em terceiro lugar, Jesus, ele é o Deus presente e compassivo, com compaixão. Jesus, no meio da nossa dor, não é qualquer presença que ele apresenta, não é simplesmente a presença de alguém que está ali só para cumprir tabela. Já viu isso? Às vezes você está passando por um problema, você quer abrir o coração para alguém, e a pessoa, pois é, você viu como é que foi o jogo hoje? Dá um tapinha nas costas, já muda de assunto, fica meio constrangido, ou nem se liga que você estava querendo abrir o coração. Jesus não é essa presença, ele não é qualquer presença, mas ele é aquele que diante da dor, diante do sofrimento, diante da frustração, ele tem compaixão de nós. Então, trazendo lá para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós não conseguimos dizer com convicção, e qualquer pessoa que tentar dizer isso vai estar correndo um risco gigante de falar uma besteira. Nós não podemos dizer por que aconteceu, mas nós podemos ter a certeza de que Jesus ele estava lá. Jesus ele estava lá no meio das águas com aquelas pessoas sofrendo. Jesus ele estava lá sujo de barro, sujo de lama, com aquelas pessoas limpando as suas casas. Jesus ele estava lá com aquelas pessoas enlutadas. Ele estava lá chorando junto com elas. Ele estava lá sentindo a dor daquelas pessoas, porque o nosso Deus não é só o Deus que está junto no momento da dor, mas Ele é o Deus que está com a gente. Ele é o Deus com compaixão. Ele é o Deus que já sabia o final da história, mas que foi lá e chorou junto com aquela família. Ele podia ter chegado lá e ter resolvido em 10 segundos, mas ele decidiu viver todo o processo junto com eles, porque tinha algo a ser gerado no coração deles através do processo e aprendendo sobre a presença de Jesus no meio da dor. Quanto é precioso nós sabermos, nós lembrarmos que a presença de Jesus no meio das nossas frustrações
no meio da dor, no meio da angústia, é uma presença de compaixão. É a presença de alguém que sabe o que é sofrer, de alguém que sabe o que é sofrer pelo outro, porque Ele deu a sua própria vida por nós. E quando a palavra nos promete a sua presença, promete aos seus discípulos a sua presença, eis que eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos tempos. Lembre-se, não é uma presença como uma fitinha amarrada num carro, não é uma presença como uma pulseirinha para te dar sorte, não é uma presença como um amuleto, mas é a presença do Deus real que vive junto com você, o Deus real, o Deus compassivo que passa pelos momentos junto com você, o Deus que sente aquilo que você está sentindo aqui, com algumas aspas, isso que eu falei, mas para você tentar entender que o nosso Jesus é o Jesus que sente, que vive a compaixão quando nós estamos sofrendo, e isso aqui é uma prova viva do que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 7, do verso 14, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem ficará grávida, e dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco que se fez carne e habitou entre nós, mas o Deus conosco que continua a ser Deus conosco hoje e agora, amém? O Deus que está aí com você agora, o Deus que sabe o que está passando no seu coração, o Deus que conhece quais são as suas angústias, quais são os seus anseios, as suas dúvidas, as suas inseguranças. O Deus conosco é o Deus que se revela também no momento da dor. Em quarto lugar, são 5, tá bom? Quarto lugar, para administrar aí sua fome, sua expectativa, você que já está pensando na pizza, no dog, lá no Rio Grande do Sul é o X, a galera curte comer um X no final do culto. Mas para ir segurando aí a lombriga que está aí já falando alto. A minha já está aqui também, está batendo na porta já. Vamos lá, em quarto lugar, leia comigo João 1, 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O nosso Senhor Jesus, assim como Ele ouviu de Marta, uma das declarações mais poderosas, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, pouquíssimos declararam isso para Jesus nas Escrituras. Jesus, Ele declara algo especial para ela também. Quando Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É um dos trechos, uma das passagens mais preciosas. Aqui em João nós vemos 7 momentos em que Jesus declara, eu sou. E um desses momentos foi separado para essa mulher que decidiu correr até Jesus, mas o que nós lembramos aqui é que, puxa, a gente sabe o fim da história, a gente sabe que Lázaro ressuscitou, a gente sabe do milagre que Deus fez, mas e se isso não acontecer? E se o Lázaro lá da sua vida não ressuscitar? Como nesse testemunho que eu acabei de contar, do luto que nós vivemos como igreja. E se não, as coisas não saírem realmente como a gente esperava? O que a gente faz? A gente fica desesperado, a gente fica angustiado. O que a gente faz? Qual é a resposta que nós damos para um momento como esse? Aqui as Escrituras nos lembram de novo, tiram os nossos olhos do agora e colocam os nossos olhos para a eternidade. E aqui o Senhor, Ele nos traz esperança para todos os momentos da nossa vida, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui o Senhor está nos lembrando, ei, a sua dor de agora, um dia ela vai passar. Os seus olhos que estão escorrendo lágrimas, um dia essas lágrimas serão enxugadas. A angústia que está no seu coração, a frustração que está no seu coração, talvez por algo que você esperava e não aconteceu, um dia isso vai acabar, um dia estaremos diante dEle, um dia Jesus vai se revelar em toda a sua glória, um dia nós então ressuscitaremos com Cristo e viveremos com Ele eternamente. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Nós cremos nisso. Isso é esperança, isso é direção, isso é fé, isso é a palavra de Deus nos alimentando para todos os momentos. Não importa quais sejam as respostas. O mundo às vezes olha para a gente e acha que nós somos alienados. Acha, como é que vocês dão
Uma resposta sim para a crise, como a igreja avançando com esperança no meio de uma crise como essa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Será que esse é o povo que não consegue olhar para a realidade? Será que esse é o povo que nega a realidade? Não. A resposta da igreja, ela foi olhando para a realidade. Ela foi com os pés da igreja sujos de lama, ela foi com as mãos da igreja sujas de lama, ela foi com a igreja se envolvendo na obra do Senhor, com a igreja visitando os abrigos daqueles que tinham perdido as suas casas, com a igreja visitando os abrigos para ministrar a palavra às crianças, ela foi com a igreja do Senhor sendo usada para trazer sustento, para trazer alimento para aquelas pessoas, para trazer produtos de higiene, para suprir necessidades básicas, para ajudar famílias na reconstrução, mas ainda assim a esperança da igreja não está no agora, os nossos olhos estão em Cristo Jesus que um dia vai voltar. Então, vamos nos envolver com os desafios de agora. Não somos o povo que nega a realidade. Nós somos o povo que olha nos olhos do gigante que decide ir para cima, mas sabendo que a nossa esperança não está aqui. Que quando nós fazemos tudo isso que eu falei, não é simplesmente para trazer um alento para essas vidas agora, mas é para apontar para a realidade que há um Cristo, há alguém chamado Jesus, que um dia voltará. E se você crê nele, você viverá eternamente. Então, em quarto lugar, nós lembramos que no momento da dor é necessário ter essa fé, essa consciência de que toda a dor é passageira. Um dia estaremos com Cristo. E um dia, essa angústia, esse problema, esse desafio que você está passando agora, ele vai cessar em nome de Jesus. Quem está comigo, diz o amém. E, em quinto e último lugar, a banda pode subir, por favor. Vamos relembrar quais foram os 4 até aqui? Para você que está anotando. Primeiro, é necessário lembrar que o amor de Deus, ele permanece inabalável. Segundo, é necessário decidir se aproximar de Jesus, mesmo em meio à dor e à frustração. Terceiro, é preciso lembrar que Jesus é o Deus presente e cheio de compaixão. Em quarto, preciso ter essa fé de que toda dor é passageira, de que existe uma eternidade esperando por nós. E em quinto e último lugar, eu quero ler com os irmãos o verso 4. E aqui entra em cheio no que o Senhor ministrou ao meu coração naqueles dias. Ao ouvir isso, ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você pode ficar em pé? Olha só. Essa doença não é para a morte. Cola aqui comigo mais um pouquinho. Aqui, meus amados, você já entendeu que houve expectativas frustradas. E como eu dizia ali, naquela situação, a realidade, as notícias, botar o pé para fora de casa, a gente estava vivendo com a certeza de que as nossas expectativas no Senhor tinham sido frustradas. Só que o que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero ministrar sobre você individualmente, eu quero ministrar sobre esse rebanho que se reúne aqui, como Holy. O que o Senhor me fez entender é que muitos nãos de Deus, muitas expectativas frustradas de Deus, para as nossas orações, para aquilo que a gente pediu, muitas vezes isso vem porque nós não somos capazes de conceber a preciosidade e a grandeza daquilo que virá depois, a ponto da gente não conseguir colocar isso numa oração. Então olha para Marta e para Maria, não tinha como elas pedirem para Lázaro ressuscitar, porque isso era muito maior do que elas poderiam pedir. Então o que elas colocaram diante de Jesus? Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu irmão. Mas Jesus diz não para a cura,
porque Ele tinha algo maior a fazer na vida daquela família. Jesus, Ele diz não, Ele frustra as expectativas, e nas expectativas frustradas há choro, há o luto, há dias de dor, há dias da família juntando os cacos, há dias das pessoas tentando entender o que tinha acontecido, e o Senhor, Ele permite que eles passem por esse processo, para depois eles entenderem que aquilo que viria depois era muito maior do que aquilo que eles poderiam ter pedido antes. E sabe, a gente tem vivido dias preciosos ali no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que pela graça do Senhor, nós viveremos um grande avivamento naquela terra. A gente já tem vivido, que eu tenho chamado ali com a galera de gotas desse avivamento, desse despertamento espiritual. A gente tem visto nos processos, na caminhada, no passo a passo da igreja, da juventude, tantos avanços preciosos. Mais recentemente, inclusive depois ali das enchentes, nós tivemos experiências tão tremendas como igreja, como juventude. Tivemos momentos sobrenaturais nos nossos cultos, nas vigílias, nos evangelismos, nas escolas. O Senhor derramando algo tremendo, trazendo ali a realidade espiritual aberta dentro das escolas, trazendo desafios, lutas espirituais no meio de evangelismos ali nas escolas. O Senhor trazendo pessoas das escolas para dentro dos cultos. O Senhor fazendo com que, pela graça de Jesus, o avanço ali do trabalho, ele prospere, ele seja frutífero, mas nós cremos que isso tudo tem a ver com um grande despertamento do que o Senhor está fazendo naquela terra, a partir da dor do povo, a partir daquilo que aconteceu naquele tempo. Eu não sei por que aconteceu, mas eu sei para quê, eu sei o que vem depois. Eu tenho fé em nome de Jesus, que o Senhor vai lavar aquela terra com a presença do Espírito Santo, que o Senhor vai lavar aquela terra com ondas de salvação, que o Senhor vai lavar aquela terra com lideranças locais sendo forjadas, se multiplicando, plantando igrejas, alcançando vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que para o avanço do Evangelho, aquilo que virá depois, e a história que vai ser contada no futuro o Senhor fez mais do que aquilo que nós poderíamos ter pedido. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, eu quero concordar isso sobre a sua vida. Eu quero concordar em nome de Jesus, que aquilo que você vai viver aqui, nesse ministério, é muito maior do que aquilo que você poderia ter colocado em oração diante de Deus. Eu quero concordar em nome de Jesus com você, e nós vamos orar juntos ao Senhor, para que as orações que foram frustradas, lá na frente você possa contar a história, de que elas foram frustradas, porque aquilo que Jesus queria fazer era maior do que aquilo que você poderia orar em palavras. Nós vamos orar juntos, pela fé aqui agora, em nome de Jesus, crendo que o Senhor, Ele diz não para a cura, quando há uma promessa de ressurreição. E nós vamos orar em nome de Jesus, para que desse sobrenatural seja derramado sobre você, sobre essa geração, sobre a vida do pastor Daniel, da Jaque, mas você que está caminhando aqui como ministério, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, todos vocês. Deixe o seu lugar aí com fé. E queria que você desse assim um abraço em quem está perto de você. Você que é do Holy, você que é dessa casa, deixe o seu lugar, vem para cá. Quem pode chegar mais perto aqui do pastor Daniel e da Jaque? Vem mais pertinho deles. Abracem eles aqui agora. Vem todo mundo, vem. Em nome de Jesus, nós cremos em dias em que o sobrenatural de Jesus sobre essa terra, sobre esse povo, sobre essa gente que se reúne aqui, que busca seguir não a caminhos, mas a seguir a Cristo, que busca a vontade não de homens, mas a vontade do Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus, para que os dias que virão, eles sejam de fato
sobremaneira acima do que aquilo que nós poderíamos clamar. Meus amados, é preciso olhar adiante, é preciso olhar para frente, é preciso olhar com olhos espirituais abertos, é preciso olhar com a perspectiva da eternidade, é preciso entender que Jesus, Ele está voltando, que existem desafios para a igreja do Senhor, existem desafios para você, existem coisas que o Senhor quer completar na sua vida, mas existem desafios para a igreja do Senhor, para esses últimos dias. Então como nós vamos cantar aqui, nós não temos tempo para perder, nós não temos tempo para ficar olhando para trás, nós precisamos ter os nossos olhos curados, para olharmos com olhos espirituais, para olharmos com olhos que clamam, que anseiam pela volta de Jesus, para olharmos com graça para os nossos irmãos, mesmo nas diferenças, mesmo nos desafios, mesmo muitas vezes nos problemas da convivência, da caminhada, olhar com graça, mas olhar para Cristo e decidimos correr até Ele, e decidimos ter os nossos olhos curados, para que a gente possa olhar para a dor, para os problemas, para as tribulações, com olhos da eternidade, com olhos daqueles que querem cumprir a vontade de Deus, com olhos daqueles que anseiam por seguir a Jesus, e por obedecer e cumprir o propósito e a obra que o Senhor tem para nós esses dias, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, se você puder. Ora comigo aí no seu lugar, vai liberando as tuas palavras, pela fé. Senhor, eu oro em nome de Jesus por dias de milagres. Senhor, eu oro em nome de Jesus por dias onde pessoas vão te encontrar aqui nesse lugar. Senhor, eu oro em nome de Jesus por dias em que o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, por um ambiente espiritual, sensível ao Senhor cada dia mais. Senhor, oramos pelos dons do Espírito se derramando sobre essa geração. Senhor, oramos por amadurecimento, pelo fruto do Espírito sendo formado neles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, oramos, Pai, por um povo que caminha em unidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e eu abençoo em nome de Jesus a vida do pastor Daniel, da Jaque, Senhor, em nome de Jesus, que estão conduzindo esse rebanho, Pai, nesse trabalho que é do Senhor, que veio do Senhor, Pai. Dá aos teus filhos esse coração que se volta a Cristo, esse coração que tem anseio pela volta de Jesus, esse coração e esses olhos espirituais abertos, Pai, para nós focarmos naquilo que é importante, naquilo que é necessário, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos tenham a graça de Jesus, Pai, para dar direcionamento, para atender as ovelhas, Pai, mas para sonhar com esses projetos grandiosos que nós cremos que os teus filhos vão viver aqui, em nome de Jesus, Pai. Senhor, dá a esse povo uma identidade, Senhor. Dá a esse povo, Deus, uma identidade, que eles possam se olhar uns aos outros nos olhos, entender o seu chamado profético em Cristo, Pai, entender, Pai, que os seus corações alinhados com o Senhor e alinhados uns aos outros, eles cumprem algo para a eternidade, eles cumprem algo para a volta de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre aqui um rebanho daqueles que esperam por Ti, mas daqueles que caminham, que correm em direção a Jesus em todo o tempo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos adorar juntos ao Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Gera em mim, Senhor, gera em mim, Pai, um filho maduro, um filho que olha para as circunstâncias, para os desafios, que olha para as frustrações e que consegue correr até Jesus. Gera nos meus irmãos isso em nome do Senhor, Pai, e gera em nós um povo apaixonado, obcecado pela Tua presença, um povo centrado em Cristo, um povo que decide correr até Jesus em todos os momentos, no dia bom, no dia mau, Senhor, em nome de Jesus. E nos faz, Senhor, esse povo que anuncia com sua vida, com tudo aquilo que faz e que é, essa verdade que o Senhor declarou aqui nesse texto, que o Senhor é a ressurreição e a vida. Há esperança em todo tempo,
Há esperança em todas as circunstâncias. Nos faz aqueles portadores dessa mensagem em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos, faz a tua obra no meio desse povo, no meio desse rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você foi abençoado? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Eu fui tremendamente abençoado aqui nesse lugar. Obrigado, pastor Eduardo, Melina, se colocarem realmente diante do Senhor para abençoar tanto as nossas vidas. Vamos orar então mais uma vez, entregando esse tempo ao Senhor, encerrando esse culto. Feche seus olhos. Pai, nós recebemos, Deus, com alegria tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Eduardo, da Melina, da Betina, da Elisa. Cuida, Deus, dessa família, Deus, que tem servido ao Senhor com tanta dedicação e alegria. Nós concordamos aqui, Deus, que tudo que foi declarado sobre o Rio Grande do Sul vai se cumprir e o Rio Grande do Sul viverá um grande avivamento. Nós oramos pela PIB Montenegro, colocamos a vida do pastor Marco, da Márcia, do Tiago também, ó Deus, lá, e da Júlia, que o Senhor continue guardando a vida deles lá e que a PIB de Montenegro seja um farol, Deus, ali naquele estado, ó Pai, levando também esse avivamento. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, recebemos e concordamos com essa palavra. Aquilo que temos vivido hoje, somos gratos ao Senhor, mas declaramos que em nome de Jesus é só uma gota, é só o início de coisas maiores que o Senhor quer fazer em nosso meio. E que em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos que estão aqui hoje e para todos sempre. Amém, amém. Glórias ao Senhor.